Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Pessoal, na aula passada, nós demos início ao capítulo 16 e falamos sobre lei dos cossenos. Agora, nós iremos falar sobre a lei dos senos. Tudo bem? Também é aplicada a um triângulo qualquer. Tá legal? Desejo a todos uma excelente aula. Olá pessoal, vamos então aos nossos slides, dando continuidade à nossa aula. Então olha lá pessoal, módulos 129, 130, lei dos senos. Bom, no estudo da lei dos cossenos, que foi a aula anterior, associamos dois lados e o ângulo formado por esses dois lados para determinar a medida do terceiro lado de um triângulo. Tudo bem? Essa foi a ideia da última aula. Bom, no caso da lei dos senos, olha só, há casos em que, conhecendo a medida de três lados e apenas um dos três ângulos, é possível determinar os ângulos do triângulo. Neste caso, iremos usar a lei dos senos. Foi? Bom, às vezes fica um pouco complicado, né, para entender desta forma. Então, vou colocar a definição. Olha lá. Lei dos senos. Em todo triângulo, as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos respectivos ângulos opostos. E essa constante de proporcionalidade é igual ao dobro da medida do raio, né, da circunferência que circunscreve o triângulo. Tudo bem? Então, olha só, pessoal, o que está acontecendo? Você tem um triângulo com as medidas dos lados A, B e C. Você tem o raio, né, de uma circunferência que circunscreve esse triângulo. Tudo bem? E aí, você tem ali os ângulos alfa, beta e teta. E aí, qual é a proposta? Olha só. O lado A está para o seno de alfa, assim como B está para o seno de beta, assim como C está para o seno de teta. A constante de proporcionalidade é igual ao 2 raios. Tudo bem? Porque a R é a medida do raio. Então, a constante de proporcionalidade é igual ao dobro do raio. Essa é a lei dos senos. Vamos aplicá-la. Olha lá. Um barco está preso por uma corda AC ao cais, por meio de um mastro AB de comprimento 3 metros, como mostra a figura a seguir. Daí pergunta o seguinte: a distância em metros da proa do barco até o cais BC é igual a... E aí ele está dando ali uma informação para a gente usar. Raiz de 6 é aproximadamente 2,45. Então, olha só, pessoal. Transformando essa situação-problema em uma estrutura geométrica, a gente vai encontrar o seguinte. Lá em cima você tem o ângulo A, 45. Aqui mais à esquerda você tem o ângulo C, 60 graus. E ali no cais você tem o ângulo B, que vale 105 graus, o ângulo externo. Logo, o ângulo interno vai valer o quê? 75, porque 75 é o suplemento de 105. Como que a gente descobre? Olha lá, 45 mais 75 dá 120. Logo, o ângulo ACB vai valer 60 graus. Então, o terceiro ângulo, você consegue descobrir. Tudo bem? O problema é que a gente determine a distância BC, né? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Olha lá, usando a lei dos senos, né? Lado BC, que representado pelo x, está para seno de 45, assim como 3 metros está para seno de 60. E aí vamos resolver. Olha lá, raiz de 3 por 2 vezes x é igual a raiz de 2 por 2 vezes 3. O que a gente fez aqui, pessoal? Multiplicação cruzada, porém já colocando o valor desenvolvido de seno de 60 e de seno de 45. Lembra daquela musiquinha que eu ensinei para vocês? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Então, é ela que nós estamos usando. Seno de 60, raiz de 3 por 2. Seno de 45, raiz de 2 por 2. Bom, cancelando os denominadores, porque eles são iguais,
nós vamos obter raiz de 3 vezes x e 3 vezes raiz de 2. Passando a raiz de 3 para o segundo membro, temos 3 raiz de 2 vezes sobre raiz de 3, né? E agora temos que racionalizar. Racionalização foi um conteúdo, né, da avaliação anterior. Então, nós temos ali 3 que multiplica a raiz de 2, que multiplica a raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. Daí vamos encontrar 3 raiz de 6 sobre raiz de 9. Mas raiz de 9 é 3. Então, eu vou colocar o 3 ali. Cancelando ali o 3, eu vou encontrar que o x é igual a raiz de 6. Usando a informação dada no enunciado, x vai valer aproximadamente 2,45. Portanto, a distância é de aproximadamente 2,45 metros. Bem tranquila essa, né? Vamos ao nosso segundo exemplo. Olha lá. A cidade de Brasília, Distrito Federal, foi projetada em seu mapa e seu mapa foi todo desenhado para ter o formato de um avião. Já a pequena Triangolândia foi projetada no formato de um triângulo, conforme a figura a seguir. Então você tem lá um ângulo de 60 graus, um lado oposto ao ângulo de 60 graus que vale 10 km, um ângulo de 45 e o lado oposto ao ângulo de 45 que vale x. Daí vem a seguinte pergunta: qual é a medida da distância x nesta cidade? Então vamos lá, pessoal. Olha lá, x está parecendo de 45 da mesma forma que o 10 está parecendo de 60. Resolvendo, vamos encontrar raiz de 3 por 2x é igual a raiz de 2 por 2, 10. Cancelando os denominadores, raiz de 3 vezes x é igual a 10 vezes raiz de 2. Passando raiz de 3 para o segundo membro, x é igual a 10, 1,4 sobre 1,7. Aqui, pessoal, presta atenção, já foi substituído o valor de raiz de 2 e o valor de raiz de 3, que foi dado lá no enunciado, ó. Raiz de 2, 1,4 e a raiz de 3, 1,7. Porém, nós já substituímos. Tudo bem? Continuando, pessoal. X é igual a 14 por 1,7. Fazendo a divisão, vamos encontrar x, né, aproximadamente 8,2 quilômetros, tá bom? Então, a resposta, né, a distância é de aproximadamente 8,2 quilômetros. Tá legal? Então, tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Ficamos por aqui. Olá, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula de Lei dos Senos, tá legal? Não deixem de fazer os nossos formulários e os exercícios selecionados do seu material didático. Aguardo vocês em nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!